Então, continuando a aula, tem mais um elemento que a gente tem que avaliar, que é o elemento material. O que seria esse elemento material? Esse elemento material é o mesmo que dizer que determinadas matérias ou determinadas situações, elas são consideradas serviço público, né? Mas isso não porque elas tenham alguma característica específica relacionada ao serviço público, mas sim porque a administração pública disse que é serviço público. Então a gente tem uma tendência a avaliar sempre a característica do serviço para conseguir entender por que aquilo é considerado serviço público, né? Mas em alguns casos é simplesmente porque a administração, por meio de lei, disse que aquele determinado serviço deve ser prestado por ela especificamente e não pelo particular exclusivamente. É o caso, por exemplo, dos transportes, que não tem essa característica de interesse público, não tem essa característica de serviço feito, serviço global, digamos assim, né? Mas que é considerado serviço público porque, por lei, a administração pública disse assim. Essa regra é muito importante da gente saber, isso vai ser muito importante lá na frente, ao considerar determinados serviços, né, que a gente vai ver, que são públicos simplesmente por uma alternativa, pode-se dizer até política, na verdade, né? De se entender que aquela determinada atividade ela deveria ser pública ao invés de ser jogada à iniciativa privada de forma exclusiva, digamos assim, né? Porque algumas atividades elas não são exercidas de forma exclusiva pelo poder público, mas são exercidas pelo poder público. É o caso dos bancos, por exemplo. Bancos não são só públicos, mas existem sim bancos públicos e isso mexe um pouco, nós vamos ver isso, vai mexer um pouco com o mercado, vai mexer um pouco com a forma como esse serviço é prestado e assim por diante. Então, em relação a esse elemento material, tem uma questão bem interessante que é o seguinte: por que o poder público decide, né, trazer determinadas atividades para si? Por que ele diz que uma determinada situação vai ser cuidada por ele próprio e não por particulares? Tem uma situação que talvez seja a principal aqui, a principal razão, né, para que um serviço seja público, que é a aplicação do princípio da continuidade. O que significa o princípio da continuidade? É o princípio que significa que o serviço público deve ser contínuo. O serviço público não pode parar. Ah, mas isso é lógico. Tá, então vamos pensar nas consequências disso. Imaginem vocês que a energia elétrica, por exemplo, o fornecimento de energia elétrica fosse um serviço privado. Lembra que o serviço é gerido por um órgão público e executado por uma empresa particular. Mas vamos dizer que o poder público dissesse: não, eu não vou mais cuidar de energia elétrica a partir de agora, só empresas particulares vão cuidar disso. Vocês vão de convir comigo que a partir do momento que o serviço de energia elétrica começasse a não dar lucro ou a dar lucro insuficiente, a empresa poderia simplesmente parar de fornecer, até que outra entrasse no mercado para tomar um lugar e assim por diante. Mas ela pararia de prestar o serviço. E aí, todos os usuários do país ficariam sem energia elétrica por conta de uma questão de mercado, que é o fato de não dar lucro. Ah, mas na prática a energia elétrica dá lucro. Sim, concordo. Dá e dá muito lucro. Mas a gente tem que pensar sempre que determinados serviços, eles podem, a partir de um determinado momento, começar a dar menos resultado. Se a gente for pensar, por exemplo, nos sistemas de energia solar, isso pode acabar
prejudicando a rentabilidade dessas empresas fornecedoras de energia elétrica. Pode acabar prejudicando e bastante, inclusive, porque o serviço está bem disseminado, os bancos estão ajudando também com financiamentos e tudo mais. Isso eu não estou falando que vai acontecer, eu estou falando que existe uma possibilidade só para vocês entenderem que as coisas mudam. Hoje, o serviço de energia elétrica é lucrativo. Daqui a um tempo pode não ser, mas mesmo ele não sendo lucrativo, a população precisa que esse serviço seja prestado. Então, o que o poder público faz? Não, então eu vou fazer isso. Por quê? Porque a administração pública é a única que pode trabalhar com prejuízo. Por que pode trabalhar com prejuízo? Porque somos nós, contribuintes, que pagamos esse prejuízo no final das contas. Falar, mas é injusto porque nós estamos pagando o prejuízo da empresa. Sim, mas ao mesmo tempo, conflitando, né, essa injustiça, digamos, de estarmos pagando o prejuízo de uma empresa com a necessidade que as pessoas têm de ter o fornecimento da energia elétrica, ganha isso aqui, ganha essa necessidade. Então, ainda que eu tenha que eventualmente, trabalhar com prejuízo, aquele serviço é necessário, tá? O serviço de transporte. Imaginem vocês, mais uma vez, mais um caso que de repente a iniciativa privada iria pegar, ter um monte de lucro e tudo certo. Mas o serviço de transporte, ele não pode parar. As pessoas precisam do serviço de transporte. E aí por isso o poder público diz, olha, então eu vou fornecer esse serviço de uma forma efetiva e barata, assim é o ideal, né? E aí, ainda que isso me dê prejuízo, eu vou continuar prestando esse serviço à população e a população não vai ficar sem esse serviço de transporte. Então, essa é a base para que determinados serviços sejam exclusivos do poder público. Tá? Essa possibilidade de trabalhar com prejuízo. Além disso, existem determinados serviços, né, e aí nós não estamos falando mais de monopólio estatal, mas nós estamos falando de uma concorrência pelo Estado, tá? Existem determinados serviços que é vantagem para o poder público estar naquele determinado ramo, né, de atividade, não para lucrar e nem para formar um monopólio, mas sim para movimentar-se de acordo com as movimentações dos concorrentes, né? Gerar uma concorrência positiva e mexer, por consequência, no mercado. Então vamos pegar um exemplo disso. Os bancos públicos, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o BNDES, eles serviram durante muito tempo, e eu sei que aí tem pessoas que vão dizer que desvirtuaram a finalidade, que os bancos públicos já servem para outras coisas, mas vamos focar no ponto, no objetivo inicial, digamos, né? Então, esses bancos públicos, eles servem também para baixar a taxa de juros, para distribuir benefícios sociais, para conseguir taxas mais baratas, para prestar esse serviço bancário de uma forma mais simples e menos custosa para os clientes. Então, qual que seria o objetivo da Caixa Econômica, por exemplo? A Caixa Econômica é um banco que é feito para ser barato. As taxas mais baratas, o procedimento simplificado para atender exatamente aquelas pessoas que não têm condições de abrir conta em um banco particular, mas que precisam do serviço bancário, assim como é nos casos de monopólio, né, que precisam do serviço bancário para realizar as atividades mais básicas da vida. Então ele vai receber um benefício previdenciário, ele precisa de uma conta. Ele vai ter que pagar uma conta de energia, ele precisa ir lá no banco e ele precisa ter uma conta para isso. Ele vai receber o salário dele, ele precisa de uma conta e ele vai ter que ir lá no banco. Então, assim, a Caixa Econômica serviu também
para prestar esse serviço que a população precisava, além de questões como distribuir o Bolsa Família e outras situações, mas serviu para prestar esse serviço que a população precisava e não tinha nos bancos privados, até porque era muito caro. E aí, quando a Caixa Econômica, por exemplo, coloca uma taxa de cheque especial, coloca uma taxa de empréstimo, uma taxa qualquer, num valor bem mais baixo, outras pessoas são atraídas lá para dentro, inclusive pessoas com bastante condição financeira, né? E isso acaba gerando uma concorrência para os bancos privados que vão também acabar baixando. Então hoje nós temos uma situação que é o seguinte: os bancos públicos conseguem mexer na estrutura dos bancos privados? Conseguem, muito menos do que deveria por conta de uma desorganização administrativa, talvez, e de uma atuação que poderia ser mais forte dentro do mercado, mas conseguem, e isso a gente vê na prática, que quando determinadas coisas acontecem, os bancos privados começam, inclusive, a se mexer no sentido de melhorar a prestação de serviço e outras situações. Beleza? Voltamos na próxima etapa da aula.